Eu estou de casaco, que eu sou friento. Estou vendo que não só sou eu, não. Tem algumas pessoas também, né? Amém. Graças a Deus por isso. Eu estou com uma palavra no coração, amados, que já está ardendo há algum tempo. Essa palavra vem falando comigo. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria ver com vocês. Nós fizemos uma proposta aqui no início do ano. Quem lembra? Eu fiz uma proposta para a igreja aqui no início do ano. Quem lembra? Levanta a mão aí, quem lembra aí, fala para mim, por favor. Ninguém? Então ninguém aceitou. Oi? Isso, Cris. Obrigado. Salvou a minha pátria. Pelo menos alguém ouviu o que eu falei. Estava cheio o salão, mas pelo menos uma pessoa guardou. Eu fiz uma proposta, né, de nós estarmos lendo a Bíblia durante esse ano. Não sei quantos de vocês perseveram nisso. Eu sei que tem algumas pessoas que me mandam, né, a gente está sempre se falando. Eu tenho alguns líderes que caminham lá, que me ajudam, que também estão fazendo esse propósito da leitura. Eu comecei pelo Novo Testamento, estou já encerrando o livro de Apocalipse. Não é muito tempo, não, amados. Você pode pensar, pô, ler a Bíblia toda, mas não precisa ler toda ela num dia. Cria um propósito de você ler 3 capítulos no dia. Ah, não, 3 é muito, lê 2. Mas leia meditando, pensando no que você está lendo, pedindo ao Espírito Santo para falar o teu coração, pedindo ao Espírito Santo para que Ele ministre na tua vida aquilo que Ele precisa ministrar. Então, quando a gente fala da leitura da palavra, quando a gente anima os irmãos a estarem lendo a Bíblia, eu sei que o brasileiro já tem dificuldade com leitura. Eu sei porque eu sou brasileiro também, tá? Eu sei o esforço, o empenho que eu tenho que fazer para ler. Não é fácil. Eu já li mais, mas hoje eu tenho mais dificuldade, às vezes, com a leitura. Diversos problemas, diversas situações, na verdade, né? Mas a Bíblia, a gente não pode deixar de ler. É a palavra, é Deus falando conosco. É Deus, através dessa palavra, desse escrito, ministrando ao teu coração, ao meu coração, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja para nossas vidas. Às vezes eu ouço pessoas assim, eu quero ouvir Deus sobre essa situação, determinado assunto. Sempre que falam para mim sobre isso, eu quero ouvir Deus sobre esse tema. Tá bom, tu está lendo a Bíblia? Ah, não. Mas fala, creio, Ele fala comigo. Mas a Bíblia é o meio mais natural de Deus falar conosco. Através das histórias, através dos erros dos homens, através dos erros das nações, quando Deus corrige, quando Deus chama atenção. Tudo isso está registrado para que nós possamos aprender e praticar isso nas nossas vidas. Amém? Então, ainda dá tempo, nós ainda estamos caminhando para o final de maio. Se você fizer um propósito de ler, começar a fazer a leitura bíblica, todos os dias. Ah, mas eu saio cedo para o trabalho. Acorda meia hora antes. Meia horazinha vai ser o suficiente para você ler, para você ter o tempo de oração, seu ter o tempo de intimidade com Deus. E eu tenho certeza absoluta, falo isso porque eu vivo isso. O teu dia muda. O teu dia é outro dia, amado. Sob a direção, sob a condução do Espírito Santo de Deus, o teu dia se torna outro. Então não deixe mesmo, de verdade, em nome de Jesus, não deixe a comunhão com a palavra e com a oração. Por falar em oração, todos os domingos, às 9h30, nós nos reunimos aqui na sala das sementinhas, ali atrás, perto da enfermaria. 9h30, é um grupo pequeno, é verdade, mas nós estamos perseverando ali em oração. Quantos anos já faz, Modesto? Já perdeu as contas, já, né? Há muitos anos. Hoje eu não consegui chegar, teve um acidente na Avenida Brasil, ali na Vila Kennedy, né? E eu acabei me atrasando.
Mas, normalmente, às 9h30, nós estamos ali orando e os irmãos têm perseverado nisso. Então, você está convidado para estar conosco aqui todos os domingos, às 9h30 da manhã, para juntos orarmos e clamarmos ao Senhor. Ali a gente ora pelos desviados, ali a gente ora pelos enfermos, ali, enfim, a gente clama ao Senhor, coloca diante dEle as nossas necessidades juntos e pedimos a Ele a intervenção dEle. Pedimos a Ele para que haja um milagre na vida das pessoas. Amém? Glória a Deus. O amém foi fraco, mas está tudo certo. Eu não sei porquê, né, mano? Às vezes, quando a gente fala de oração e leitura da palavra, a gente, eu não sei, pode ser impressão minha, pode ser que eu esteja errado, tá? Mas a gente não vê, muitas das vezes, o entusiasmo das pessoas de assumirem um propósito desse. Né? De assumir um compromisso, não é comigo, não, é com Deus, né? De estar lendo a palavra, de estar meditando, de estar orando. Normalmente, eu vou falar de mim, tá? Estou falando de você. Normalmente, quando a coisa aperta para o meu lado, o que você acha que eu faço? Eu oro menos ou eu oro mais? Ah, verdade, eu oro muito mais. Muito mais. Então, eu peço a Deus que você não precise ser apertado por uma situação difícil, por um problema difícil, para você se voltar para o Senhor, tá bom? Amém? Amém. Glória, melhorou um pouquinho, amém. Eu quero ler com vocês, mas antes de ler o texto, eu quero fazer um resumo do que esse texto fala. É Lucas 24, do verso 44 ao 45. O tema diz ali que Jesus está explicando aos seus discípulos a Escritura. Mas, nesse texto, a partir do verso 47, diz assim: e que em seu nome, o nome de Jesus, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Que coisas que Jesus está falando? Da vida dele, da sua morte, da sua ressurreição. Jesus está ensinando aos discípulos, está enviando esses discípulos para pregar o Evangelho. Jesus passou quantos anos com os discípulos? Quantos? 3 anos, ensinando dia a dia qual era a vontade do Pai, o que Deus falava, o que o Pai falava, Jesus fazia, mostrou aos discípulos o que é verdadeiramente ser um cristão, que é ser um discípulo de Jesus. E Jesus agora está para ser arrebatado, está para voltar para o céu, e ele dá as orientações dos discípulos. E parece que nessas orientações, né, a gente entende, a gente vê tudo aquilo que Jesus queria que acontecesse na vida dos discípulos, não só da vida dos discípulos naquela época, mas também da nossa vida hoje. Jesus fala assim: vós sois testemunhas dessas coisas, e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero me apegar a esse termo. Até que do alto sejais revestidos de poder. Nós não encontramos em nenhum momento, glórias ao Senhor, nós somos casa, o Senhor escolheu morar em mim, um homem imperfeito, um homem vacilão, como diz, né, a gíria hoje, um homem cheio de dificuldades, mas Ele escolheu habitar em mim, habitar em você. Um ser humano, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que criou com a sua palavra, Ele disse, haja, e aconteceu. Esse Deus escolheu fazer de mim e de você morada. Mas aí entra uma grande questão, que é uma pergunta que tem me incomodado e que tem me confrontado. O quanto do Espírito Santo de Deus
eu tenho permitido viver em mim. Eu tenho permitido ser dentro de mim. Todos nós somos seres humanos. Todos nós temos sentimentos, vontades, desejos, fazemos planos. E tudo isso é muito normal. Tudo isso é muito natural, né? O solteiro faz planos para casar, né? Depois que casa, faz planos para ter os filhos, para comprar sua casa, para ter o seu trabalho, enfim, planos, projetos que nós fazemos. Mas a grande pergunta, amados, que eu tenho me feito, que eu tenho colocado para mim mesmo, que eu tenho certeza, clareza, que é o Espírito Santo de Deus me confrontando, me chamando a atenção, é o quanto dele que habita em mim e tem feito parte desses planos, desse projeto, quanto dele ele tem aprovado, quantos projetos, quantos planos, quantas atividades da minha vida foram direcionadas por ele, fazem parte dos planos dele. Se ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Jesus em nós. Jesus disse, eu vou, mas eu volto. E ele está aqui, em mim, em você. E esse Espírito Santo, amados, precisa de verdade, governar a nossa vida. Vou falar o pronome no local certo. Ele precisa governar a minha vida. Nosso é muito generalizado. Eu prefiro trazer a coisa mais para o pessoal, para o individual. O quanto eu tenho permitido, o quanto eu tenho ouvido, o quanto eu tenho consultado o Espírito Santo para as realizações que eu faço, para as coisas que eu planejo. O quanto, na minha vida, eu tenho permitido que o Espírito Santo me impulsione a fazer ou me freie para não fazer. Porque se ele é uma pessoa, ele tem vontade, ele tem querer, ele tem desejos, e ele tem um propósito para a tua vida e para a minha vida. Deus não nos deu o Espírito Santo apenas para que você seja cheio do Espírito Santo, fale em outras línguas, é ótimo. Você orar em outras línguas é maravilhoso. Você poder estar aqui e louvar a Deus e erguer as tuas mãos, dobrar os teus joelhos, enfim, é muito bom. Mas Deus quer mais do que isso. Deus quer um compromisso mais sério com você. Comigo. Quando eu vinha para cá hoje, pela manhã nós demos carona para uma irmã, ela é uma viúva, e, na verdade, tinha 2 viúvas atrás do meu carro, né? E eu via, quando elas estavam conversando, e uma falou sobre o texto, quando Jesus fala, a Bíblia fala que o Senhor é o meu marido, o teu marido, né? E eu via a conversa delas, eu falei, isso é real, não é apenas uma figura de linguagem. Quando Deus fala que Ele é o marido da viúva, por quê? Ele é o marido da viúva. Ele é que é o supridor, Ele é quem guarda, é Ele quem consola, é Ele quem ampara, é Ele quem corrige, é Ele quem direciona, é Ele que é o cabeça. É real, o Espírito Santo é uma pessoa, é real. É Ele que tem intimidade, mas não mais aquela intimidade de relação sexual, mas aquela intimidade que te enche de prazer, de alegria, da presença dEle em você. E você chora, você dá risada, você canta, você adora, e você não sabe, mas você está fazendo, conduzido, impulsionado pelo Espírito Santo. Amados, não tem momento, nós cantamos aqui, não tem nada mais precioso do que a tua presença, mas isso não pode ser somente cantado. Isso tem que ser real, verdadeiro na minha vida, na sua vida. Nós não podemos apenas cantar algo de boca para fora. Não pode ser apenas uma canção, tem que ser algo prático, vivido, experimentado. Eu não estou falando aqui, amados, porque eu seja melhor, porque eu já faço isso tudo, não. Eu não me vejo assim ainda. Falta muito para mim alcançar essa intimidade, esse relacionamento, estreitar esse relacionamento com o Espírito Santo. Falta muito, muito, muito mesmo.
mas eu desejo. Eu tenho me esforçado para que isso alcance isso. Eu quero ser conduzido, controlado, direcionado por Ele. A Bíblia diz que Jesus não fazia nada sem ouvir o Pai. Ele ouvia através do Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos parar de ignorar a pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu preciso parar de ignorar na minha vida a pessoa mais bela que Deus me deu, que é a presença do Espírito Santo, comigo, todos os dias, todos os momentos, para me conduzir, para me ensinar, para me disciplinar. Não podemos mais viver do mesmo modo, amados. O mundo está difícil. Cada dia mais o cerco está se fechando, cada dia mais o mundo está ficando pior. E vai piorar mesmo. A Bíblia fala sobre isso. Não adianta a gente, às vezes, querer colocar a nossa esperança num governo, num presidente, ou num governador, no Senado, enfim. A nossa esperança é o Senhor. O que vai trazer mudança, o que vai causar mudança nessa sociedade é a vida de Deus. E é através da igreja, através de mim e você. É através de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que não vão concordar com o pecado, que não vão se calar diante do pecado, mas vão abrir a sua boca, vão perder a sua vida, mas não vão se conformar com este mundo. É o que Deus espera, é o que Deus quer da minha vida, da sua vida. Deus não quer, amados, que nós apenas celebremos a Ele com canções bonitas. É lindo, é maravilhoso, é empolgante, emociona, mexe com as nossas emoções, é verdade. É muito bom, eu gosto também, gosto mesmo. Mas não pode ficar só nisso. O que o Espírito Santo de Deus tem comunicado à minha vida é que Ele não quer só isso, Ele quer ir mais além. Ele quer ir mais profundo. Ele quer mexer com a tua vida, Ele quer mexer com os teus planos, com os teus sonhos, com os teus propósitos. Ele deseja isso, mas Ele não vai ser aquele cara que entra na casa metendo o pé na porta, não. Ele é um cavalheiro, ele é super, hiper educado. Ele vai sussurrar no teu coração a vontade dEle, o desejo dEle, e vai deixar você livre. Ele deixa você livre, você assim, eu quero. Ou você diz assim, isso é coisa da minha cabeça. Isso não existe. Como é que eu vou dar outra face? Como é que eu vou sofrer essa injustiça toda e ficar calado? Como é que eu vou ser assim? Amado, somos nós. Sou eu, sou assim. Mas o Espírito Santo de Deus, na minha vida, na sua vida, quer mudar isso. O mundo precisa ver, o Evangelho, amados, esse Jesus que nos enviou, assim como Ele enviou os discípulos, Ele não enviou seus discípulos sem antes que eles fossem revestidos do poder. Por que Jesus fez isso? Essa é a ênfase que eu quero dar. Porque o mundo só vai crer e só vai ver Jesus em mim e você quando nós estivermos plenos, cheios do Espírito Santo. Quando eu e você formos homens e mulheres que vivem nessa sociedade, cheios do Espírito Santo de Deus, não compactuando com o pecado, não aceitando, não se conformando, vou usar ser mais bíblico, não tomando a forma desse mundo, mas você se levantando contra, dizendo, não, isso está errado. A Bíblia, a minha fé é essa aqui, declarando a sua fé. Eu não vou compactuar com isso, eu não vou participar disso, porque a minha fé diz que não é certo. Isso vai contra o meu Deus. A gente lê a história de Daniel, amados, daqueles homens daquela época, né? A gente, caramba, foi jogado na cova dos leões, mas não negou, não deixou de orar. Os outros foram lançados na fornalha, mas não negaram Deus. Mas a pergunta que eu faço, e eu e você? Na hora que
a situação pede que se dê um jeitinho, né? Ou então que toda a turma concorda de fazer a coisa errada, como é que você se comporta? Daniel disse, não. Ó rei, pode me jogar. Se eu for devorado, Deus é grande. Se ele me guardar, amém também. Será que eu e você estamos dispostos a isso? Será que eu e você estamos dispostos a enfrentar o maior inimigo, o mais difícil de todos? Sabe quem é? Quem sabe? Pode falar. Isso. Eu. O maior inimigo, o sabotador, é você mesmo, com a tua vontade, com o teu querer, com os teus desejos. O maior inimigo, meu maior inimigo sou eu mesmo. Porque o velho homem, a carne, chame como você quiser, está aqui, está viva, cheia de vontade, cheia de desejos, cheia de querer. Aí você lembra de Paulo assim, não vivo mais eu. Por que Paulo fala isso? Porque o Saulo, né, vamos voltar um pouquinho atrás, estava lá, vivo dentro dele, e precisava morrer. E Paulo então declara, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, essa vida que você vive do dia a dia, Paulo viveu assim. Precisava se alimentar, precisava dormir, precisava descansar. E assim, essa vida que agora eu vivo pela fé. Meu pai, é difícil, né? Deraldo, o que você está falando é muito difícil. É porque você não sabe o que eu passo no meu dia a dia. Mas Deus sabe. O Espírito Santo, essa pessoa poderosa, tremenda, que habita em você, ele vai te capacitar a viver tudo isso. Ele vai te capacitar a enfrentar todas essas dificuldades, essas situações difíceis, para que você seja uma pessoa completamente guiada, conduzida por Ele. Não é fácil. Volto a repetir. A nossa vontade, o nosso querer é forte. Não menospreze os desejos do teu coração. Eles são maus. E você sabe, porque eu sei também que os meus são maus. As inclinações da carne são para o pecado. São contra a vontade de Deus. Mas a escolha, amados, a decisão final é sua. Você aceitar essas inclinações ou você dizer, não, eu escolho Deus. A presença dEle me satisfaz, a presença dEle me alegra, a presença dEle é tudo. É nessa hora, não é cantando não, amado, é nessa hora que essa expressão toma força na sua boca, no seu pensamento. É quando você diz assim, não, eu não quero isso. Eu não vou aceitar, eu não aceito mais isso na minha vida. Isso faz parte do velho homem. E esse velho homem foi crucificado na cruz do Calvário. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a esperança da glória. Isso é que o mundo almeja e deseja ver. É Cristo na minha vida, na sua vida. O mundo, amados, já ouviu a pregação de várias formas. Hoje, se você ligar a rádio, se bobear, tem, não sei, mais, talvez não, mas o mesmo número de rádios evangélicas, gospel, talvez seja igual até o superior, não sei, não posso afirmar, de rádios que não são gospels. Até rádios gospel agora toca música evangélica. Já descobriram já que o número de evangélicos é grande, né? Secular. A rádio secular também toca música gospel. Porque já descobriram que o público é grande, né? Então eles querem audiência. A luta, a guerra é pela audiência.
Então, eles agora estão focando. Não sei se vocês já viram, eu não estou julgando, não, tá, amados? Por favor, me entendam isso. Só Deus conhece o coração do homem. Mas você já viu o número de artistas, jogador de futebol, vamos chamar assim, celebridades, pelo menos eles pensam que são, que se declaram hoje cristãos? Por que será? Acho que vale a pena a gente perguntar isso, né? Por que será? Não estou julgando, só Deus sabe, tá? Eu creio que há muitos deles que são verdadeiramente convertidos. Eu creio que há muitos deles que realmente tiveram um encontro com o Senhor, tiveram uma experiência real e que estão vivendo o processo que eu e você estamos vivendo, que é o processo de santificação, de separação. Tá? Creio mesmo, de verdade. É possível? É, com certeza. Mas fica atento, para você não ser levado por ondas que não são conduzidas pelo Espírito Santo de Deus, que não são proporcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer uma igreja, e Deus espera encontrar uma noiva santa. Deus espera encontrar uma noiva cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Poder não simplesmente para curar os enfermos, para curar os leprosos, não, mas poder para viver. É isso que eu quero frisar com você, é poder para viver aquilo que nós recebemos do Senhor. E esse poder, amado, está em mim, está em você, está em cada um de nós. Como viver isso? Como? Como ser uma pessoa no meio dessa sociedade hipócrita, no meio dessa sociedade pervertida que nós vivemos? Como ser um homem, uma mulher, um jovem, cheio do poder de Deus? A Bíblia fala sobre isso. No livro de Efésios, mesmo Paulo escrevendo, deixa eu achar aqui o texto. A partir do capítulo 4, Efésios, a partir do verso 17, Paulo escrevendo aos cristãos, à igreja que estava lá em Éfeso, ele diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Veja bem, Paulo já está falando para a igreja, para não andar mais como andam os gentios, como aqueles que não criam, né? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Parece que Paulo está descrevendo os nossos dias de hoje. No verso 20 diz assim: mas não foi assim que aprendeste de Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. O que é despojar? É tirar o velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências, os desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, aleluias, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Se despojar do velho homem e se revestir do novo. Trazer a vida de Cristo,
a vida dele para você. Lá no verso 30, ele diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, ira. Vai lendo, mano, vai se olhando, veja isso aqui, a palavra, como um espelho. Tá? Paulo está escrevendo à igreja. Nós somos a igreja hoje. Ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, ou seja, ao contrário disso tudo que ele relata aqui, sede uns para com os outros o quê? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí ele continua dizendo assim: sede, pois, no capítulo 5, sede, pois, imitadores de quem? De Deus, como filhos amados. Não é mais como escravo, como servo, como filhos amados. E andai como? Em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Está vendo como? O Senhor Jesus dá a direção, diz o que deve ser feito e diz o como deve ser feito. O que está faltando em mim? Essa é a pergunta. O que está faltando em mim para viver essas coisas? O poder, revestimento do poder do alto. Revestindo-vos com esse poder. Como é que nós nos revestimos desse poder? É praticando essas coisas, deixando de praticar coisas antigas e praticando coisas novas. Revestindo de Cristo, se despojando do velho e se revestindo de Cristo. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Deus não quer crente ou discípulo ou cristão meia boca. Enchei-vos do Espírito, é a ordem. Enchei-vos, é cheio. Eu não posso me satisfazer com pouco. A ordem é ser cheio, cheio do Espírito Santo. E essa é a palavra, amados, que eu quero deixar com você nessa manhã. Eu quero encerrar deixando essa pergunta: o que falta? O que me falta? É a pergunta que eu tenho feito para mim mesmo, amados. O que me falta? O que me impede de ser cheio do Espírito Santo? O que me impede de ser completo, de deixar Jesus viver em mim? É uma pergunta que só você pode responder. Não está em mim essa resposta, está em você. Eu tenho a minha resposta. Eu não estou falando aqui apontando o dedo para vocês, não. Estou falando daquilo que o Espírito Santo tem confrontado a mim, eu e Deraldo, a minha vida. Eu espero, sinceramente, que o Espírito Santo siga falando no teu coração. É a minha oração, na verdade. Que ele siga comunicando a você. O que falta para você ser um homem, ser uma mulher cheia do Espírito Santo? Para que você seja uma igreja poderosa em Deus. Não poderosa simplesmente de fazer sinais, maravilhas. Isso tudo vai acontecer, vai ser consequência. Mas poderosa para viver. Poder para viver, praticar.
tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Esse é o poder, amados, para sermos testemunhas fiéis desse Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero isso na minha vida. Eu tenho orado, tenho pedido ao Senhor para que Ele me faça um homem cheio, um homem de verdade, cheio da presença dEle, cheio desse poder para viver. E se você concorda comigo, quiser fazer parte dessa oração, nós vamos orar juntos. Você fica à vontade se você quiser sair do seu lugar, quiser ficar em pé. Eu não sei qual a postura sua diante disso, mas eu quero deixar você livre.